Isso aqui é... Consegue ver daí? Tá Só para aparecendo aí, tá avisar, tranquilo? ele tá com carregador, mas o carregador dele está vazio, tá sem munição e a janela de ejeção dele está vazia com o ferrolho aberto, então ele está 100% seguro. Boa. Tá? Só para passar, deixa eu tirar a bandoleira aqui para que vocês vejam melhor. Esse aqui é o famoso R15, tá? Certo. No caso, plataforma M4. É um fuzil que eu tenho uma aplicação geral boa com tudo. Ele é um fuzil... Consegue, como é que tá? Pode falar Assim. aí, pra onde tem que vir? Pra cá? Aqui. Aqui? Isso. É um boa. fuzil nota 8 em tudo, assim, sabe? Ele é muito bom. Eu consigo fazer bons tiros de precisão com ele, com esse conjunto óptico, com a munição adequada. E também consigo fazer uma tomada de ambiente quando eu faço parte do time de assalto, que nem sempre tem lugar na operação para o tiro de distância, mas quando isso não tem, eu estou no meio do time de assalto também. Então você consegue com ele atirar de cima e de dentro da cena Consigo, também. tipo, eu consigo precisão de cabeça com ele com tranquilidade a uns 150 metros. Precisão de corpo com 400. Posso? Entendeu? E consigo, pode. Não sei se tem alguma coisa. Não? Ó, cuidado que eu gosto mais dele do que do meu filho. Pô, é pesado. É bem pesado. É nada, é leve. É mesmo? É mais leve pesado, ainda? tá lá. Entendeu? É um fuzil leve, ele é um fuzil na plataforma M4. Ele tá equipado com lanterna, uma luneta de 1.6. Tem um bipé para caso eu precise deitar e fazer um tiro com um pouco mais de capricho. O bipé é esse daqui. Tá? Esse é o Então bipé. ele te dá um apoiozinho. Você abre ele trava, pode abrir, só- se você quiser pode abrir. Uhum. Aí se você precisar fazer um disparo deitado no chão, você consegue fazer. Eu uso ele para proteção de tropa, para essas coisas. Show. É um fuzil bem bacana e se eu precisar fazer entrada num local pequeno, ele acaba que dando pra fazer também, porque o cano dele não é tão comprido assim, sabe? Aí pode deixar que eu fecho. Tem um botão aí pra apertar. Então ele é tipo um híbrido, assim, você consegue... Ele é um híbrido. Boa. Às vezes se eu tenho alguma operação que é dentro de área hostil, por exemplo, ele me permite que eu carregue ele o dia inteiro. E ele é um calibre 5.56. É um calibre que tem uma trajetória final mais controlada do que um calibre 308. Às vezes se você pega um local que as paredes não são tão fortes, o 308 dentro dessas áreas acaba sendo um problema para você efetuar o disparo. Entendi. Esse aqui eu já acabo tendo mais segurança para operar e eu consigo também com bastante efetividade proteger minha equipe. Legal. E tem mais um. Tem mais um. Não, só de ver daqui o tamanho da luneta já é sinistra. Esse é pesado. Você tá maluco. Também vazio, carregador vazio e janela de ejeção aberta. Deixa eu soltar aqui essa bandoleira. Aí. Também janela de ejeção aberta. Esse é no calibre 308. Um fuzil já acoplado com uma luneta, mas já é um fuzil que não dá para você operar em local que você tem que ficar, por exemplo, andando. Porque ele já é um fuzil lento, um fuzil que cada tiro eu tenho que, por exemplo, manobrar. Ele não é semiautomático como o outro, que eu consigo disparar tiros com cadência rápida. Então, é um fuzil que tem... Ele é muito, muito, muito bom, entendeu? Na precisão dele. Ele é extremamente preciso. Ele tem precisão de uma moeda de, sei lá, 10 centavos a 100 metros, assim. Ele faz grupos menores do que 3 centímetros, que a gente chama de MOA. Uau. Tá? Minuto de ângulo uma frente angular, falando um pouco aí da geometria. E ele é um fuzil que ele é muito, muito, muito preciso, porém ele perde em velocidade, o peso dele é uma desvantagem grande, ele é muito bom para você fazer tiro com ele apoiado numa plataforma, tá? O peso dele já é bem diferente. Posso pegar aí? Pode, com as duas mãos que você vai sentir o peso dele, você vai ver que é bem mais pesado esse aqui. É bem mais pesado. E aí, tem sempre essas coisinhas aqui que eu vejo que tenho dúvida. O que são esses ajustes daqui? A torre de cima Aham. é uma torre no qual eu controlo a queda do projétil, tá? Que ele sofre devido à gravidade. A cada distância ele tá passando num ponto de impacto. Uhum. Então, por exemplo, a 300 metros eu tenho uma queda de X, entendeu? Não vou falar quanto também para não dar informação para quem não merece. Aí eu acabo corrigindo. E a torre lateral, a da direita,
que também é igual a essa, ela só tá protegida por uma capa, entendeu? Ela tá protegida por uma capa para que você não bata, por exemplo, no colete e ela desregule, tá? Essa torre da direita, ela faz as correções de vento, tá? A torre do lado esquerdo, uma delas, a menorzinha, é para acender o retículo, para tiros com baixa luminosidade, e a outra é o parallax, que eu ajusto a nitidez do alvo. Na parte de trás, onde fica próximo do olho, eu tenho um outro ajuste que ajusta o X da luneta, o cross, entendeu? Porque daí o ajuste vai de acordo com a visão de cada um, tá? Esse nívelzinho aí na lateral é para que eu garanta que minha arma esteja reta no disparo, tá? Para que eu consiga usar a tabela balística dele corretamente. Cara, e é isso, é uma luneta que ela tem um zoom mínimo de 5 vezes e uma aproximação máxima de 50 vezes com zoom óptico, não digital. Então eu consigo, sei lá, ler um RG a 100 metros com ela. Caralho. Ela é muito forte. Pô, vou falar um bagulho aqui sinistro. Um porque isso aqui a gente só vê em videogame. Isso é muito louco poder... Até derrubei aqui, né? Ver pessoalmente. O quanto de matemática tem incluso assim em cada tiro que você dá? Muito, porque... Pode-se dizer que essa luneta ela tem ajustes. Se eu regular o fuzil para uma distância X e pedir para você atirar, você vai acertar o tiro com ele, porque ele é muito pesado e se você colocar o Xzinho ali no alvo, o tiro vai pegar lá, você não vai ter problema para acertar. O que faz a diferença de fato aqui é que essas torres, elas precisam ser alimentadas com informações quase tão precisas quanto uma calculadora HP, entendeu? Porque eu tenho que colocar velocidade de vento, entrada do vento, quantidade de queda do meu projétil, eu tenho que colocar a temperatura do dia, entendeu? Porque eu zero ele numa temperatura X, se no outro dia eu tiver uma temperatura Y, eu preciso fazer essa conversão para o ajuste certo da temperatura Y. E eu chego neles tudo através de fórmulas matemáticas. Tá? Eu preciso saber umidade, eu preciso saber pressão, eu preciso saber altitude, tá? Esses 3 últimos não mudam tanto, mas ainda assim mudam. O problema é que esses 3 últimos, eles vêm geralmente agregados a uma queda de temperatura, por exemplo, uma temperatura mais alta. Outra coisa que eu preciso saber é ângulo. Quando o ângulo está diferente do ângulo zero, quando eu vou fazer um disparo assim, a gravidade está agindo num ponto. Quando eu estou fazendo assim, eu já colaboro parcial com a gravidade. A tabela balística que eu uso não é a mesma. Então eu preciso saber fazer o cálculo para converter a angulação, para manter... Então são todas essas informações, algumas delas, para que eu consiga fazer um tiro de fato preciso. Entendeu? Um erro de ajuste faz com que o tiro pegue em outro lado. Caramba, então tem todo um cálculo por trás que precisa... É muito estudo. E outra, tem o tipo de munição que eu estou usando. Quando eu tô eu não posso usar uma munição de cada. Se eu pegar uma munição 9 e colocar no meu fuzil hoje, você falar assim, acerta o tiro lá, eu não consigo acertar. Eu consigo acertar se o alvo for grande, mas se ele for pequeno, por exemplo, uma moeda 100 metros, eu não vou acertar. Entendeu? Mas se ele tiver com a munição dele... Entendeu? Com a munição que ele foi regulado, porque cada munição tem um tipo de pólvora, um fechamento de projétil que gera mais pressão na explosão ou menos pressão. Vou aproveitar, vou pegar aqui, ó. Tem aqui uma... Essa é do outro fuzil. Posso mostrar, né? Tranquilo. Pode sim. Eu já reparei, pelo menos o que eu tenho de conhecimento, que a munição de um revólver, normalmente, ela é mais redondinha na ponta. E de rifle, ela já é mais pontudinha. Né? Desculpa, tá destruindo aqui os termos técnicos. Imagina. Qual que é a diferença de uma para outra? Por que ela tem esse formato mais o assim? formato dela é porque ela foi desenvolvida para atingir alvos mais longe. A gente está falando aí de coeficiente balístico, que nada mais é do que uma aerodinâmica. Tá? Não adianta eu acelerar uma munição com bastante pólvora, entendeu? E ela não ter capacidade de se manter voando. Ela tem que cortar o vento com mais facilidade pelas distâncias que essas munições são empregadas. Então vamos lá. Se a gente fazer uma comparação aqui esdrúxula, se eu pegar uma Kombi e botar um motor de Fórmula 1, ele jamais vai correr igual um carro de Fórmula 1, porque a Kombi não consegue, sabe, cortar o vento. Não tem aerodinâmica. Ela não tem aerodinâmica. Essas munições têm aerodinâmicas. Essa aí, no caso, que tem uma pontinha vermelha, a gente usa ela dentro de cidades. É uma ponta da Hornet de polymer tip, tá? Ou ela tem como função se quebrar, expandir, fragmentar
no primeiro disparo. Ela é muito boa para o primeiro disparo porque ela reduz muito a chance de um efeito colateral. Tá? Reduz muito. E ao mesmo tempo, e ela é muito ruim para disparos que devam ocorrer através de barreiras intermediárias. Por exemplo, se eu tiver que pegar um vidro no meio do caminho, ela é ruim. Se eu tiver que pegar uma porta de carro no meio do caminho, ela é ruim. Entendeu? Mas para tiros diretos, ela me dá mais tranquilidade para que eu consiga usá-la num ambiente de cidade. Entendeu? A gente tem que ter essa preocupação. E todos esses são seus equipamentos de arma? Esses são meus equipamentos pessoais, tá? Pessoais? Porque eu coleciono armas, né? Eu gosto de armas desde muito novo. E essas aqui são duas que eu trouxe para que vocês pudessem ver, assim. São duas que eu gosto muito. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o Pedrinho Sniper. Se você quiser assistir a ele completo, vou deixar o link aqui no lado. E vou deixar também um outro vídeo que você possa gostar muito também. Aproveita, não esquece de se inscrever no nosso canal para mais momentos aí do nosso podcast. Valeu!